Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos do templo, o mestre da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tramaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede, quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregue Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força: Crucifica-o! Crucifica. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram para dentro do palácio, isto é, o pretatório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começavam a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Era 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam e insultavam balançando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo
e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloá, Eloá, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, diz-nos assim: Jesus Cristo, sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser divino, mas se fez carne, se tornou homem. A segunda leitura mostra, portanto, que Jesus Cristo não estava amparado durante a sua vida pela divindade. Ele não era uma espécie de super-homem, ele não era uma espécie de homem melhorado, ele é humano. Muitas vezes, olhando para Jesus, a gente se desculpa assim: mas Jesus é Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas Jesus é Deus. Ora, mas Jesus tem a ajuda e o socorro do Espírito de Deus. Quase como que para isolar Jesus em seu exemplo de vida entregue, e como quem olha para Jesus dizendo: nós estamos mais distantes do que próximos. Pois é justamente isso que a segunda leitura elimina, ao nos dizer que Jesus não está amparado nem apegado ao seu ser divino. Jesus Cristo é humaníssimo como nós, feito de carne e sangue, e é porque é humaníssimo que o seu coração é tão largo, tão solidário, tão generoso, que ele entrega a vida. Portanto, o que nós temos diante de nós hoje é um humano que sofre a cruz. Jesus Cristo está muito solidário a nós aqui. E Paulo escreve de dentro da prisão. Paulo está preso em Éfeso, quando escreve a carta aos Filipenses. Está na iminência de sofrer o seu próprio martírio. E sendo assim, já vivendo uma união de destino com Jesus, ele lembra, ele recorda quem é Jesus. Um humano
que entrega a vida. Isso é muito radical para nós. Radical porque isso tira completamente as desculpas que nós temos para ter um coração mesquinho, um coração estreito, um coração pusilânime, alma pequena, é o que significa isso, pusilânime. Muitas vezes a nossa alma é apequenada nos nossos egoísmos e, portanto, porque apequenada, nós não somos capazes de doar nada. A segunda leitura ainda continua, é porque Jesus entrega a sua vida que ele a recebe do Pai. É porque ele entrega-se totalmente que o Pai o exalta. Em outras palavras, isso é o mesmo que dizer que a gente tem mais vida quanto mais vida a gente dá. Quanto mais a gente doa vida, mais a gente recebe. Quanto mais a gente é capaz de derramar vida em favor dos outros, mais a vida é nossa. Quanto menos ela é nossa, mais é nossa. E é por isso que é importante resgatar essa segunda leitura hoje. Para mostrar que o que nós temos é um Filho de Deus feito homem, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, pobre, limitado, humilde, como nós experimentamos o limite da nossa carne, e isso não apequena o seu coração. Depois, nós ouvimos dizer, na primeira leitura, de um profeta que tem o ouvido afinado, que tem a língua adestrada para dizer consolo para as pessoas, para ouvir a vontade de Deus. O profeta Isaías canta o canto do servo sofredor. Este humano profeta que tem ouvido afinado, que tem língua adestrada, não levanta a voz, não faz violência, lhe arrancam a barba, lhe arrancam a barba, batem em suas costas, fazem com ele barbaridades, mas ele não perpetra violência. A primeira leitura nos diz, onde há violência, a violência continuará. Onde se combate violência com mais violência, a violência faz uma ciranda de morte. Onde a violência é combatida com mais guerra e violência, a violência não termina nunca. O profeta, portanto, não perpetra violência. Ele resiste à violência e entrega a sua vida a Deus. Esse também vira um panorama da vida de Jesus. O que foi a vida de Jesus? Vida doada, o tempo todo. E Jesus resistiu à violência não só na hora de sua morte, durante toda a sua vida. Sempre quiseram matar Jesus. Quiseram apedrejá-lo, quiseram jogá-lo do monte. Por muitas vezes tramaram para assassinar Jesus. Os evangelhos mostram que não é só no final da vida de Jesus que tramaram a sua morte. Estão tramando a morte de Jesus desde o início da sua missão. A trama macabra contra Jesus Cristo é uma trama que começa com a missão de Jesus, porque sua missão incomoda. Sua missão é uma missão contra a mentira, e onde reina a mentira, ela se abala. Sua missão é contra a corrupção da religião, é contra a corrupção de um império opressor, é contra a violência, a maldade. Onde há pessoas que sustentam a vida sobre esses pilares, elas reagem contra Jesus e querem assassiná-lo. Não nos enganemos, a morte de Jesus não é um desejo de seu Pai. Deus não quer mortes. Deus quer que a morte acabe. Que acabe o sofrimento, a dor. Mas o caminho humano é muitas vezes um caminho de resistência do ouvido, de resistência do coração. E é por isso que Jesus sofre uma morte que é consequência
de sua vida doada. E ele vai fazer dessa morte a doação da própria vida. Ele vai assumir esse momento final como entrega total, definitiva. E o Pai vai abraçar essa entrega. O Pai vai colaborar com essa entrega. E a cruz, que é sinal de perdidura, de derrota, que é sinal atroz de violência, vai ser transformada por Deus em sinal de salvação. Nós começamos a Semana Santa. E nós sempre começamos a Semana Santa lembrando a paixão de Jesus. Jesus é apaixonado pela humanidade. Humano como nós, ele nos ensinou um caminho de entrega. E diante da dor e do sofrimento, ensinou-nos mais entrega. Diante da cruz, ele nos ensinou mais amor. Tentou o caminho do amor, e quando este caminho do amor foi rejeitado, ele não tentou outra coisa. Ele insistiu no amor, até o fim. Esse é o caminho de todo cristão, jamais desistir do amor. Como Paulo, que estava preso, e que ali na prisão, recorda a sua própria paixão, o seu próprio sofrimento, e une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus, assim devemos fazer nós. Nós temos uma paixão, nós estamos sofrendo uma paixão. Nós estamos sofrendo a paixão da Covid-19. Nós estamos no nosso próprio Calvário. Nós estamos subindo o nosso próprio Gólgota. E ao subir para o nosso próprio Calvário, nós temos visto muitos irmãos crucificados. Muitos irmãos pregados na cruz por causa da indiferença de Pilatos. Por causa de Pilatos que continua lavando as mãos. Porque vemos ainda alianças entre poderosos que insistem em deixar morrer. Hoje, nós não choramos só a morte de Jesus Cristo, mas choramos também a morte de muitos com quem Jesus Cristo se configura. A cruz de Jesus é para que não haja mais cruz. E onde continua havendo cruz é porque a gente não entendeu Jesus. Onde continua havendo cruz por causa da injustiça, onde continua havendo cruz por causa da negligência, onde continua havendo cruz por causa da maldade humana, nós não entendemos a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de interromper as cruzes injustas, as cruzes da violência. E a gente faz esse caminho entendendo o que é doar a vida, entendendo o que é amar até o fim, entendendo que o amor não é romântico, mas é cuidado. Amor é responsabilidade pelo outro, especialmente pelo que mais sofre. Nós estamos no nosso Calvário, mas não nos esqueçamos que unidos no sofrimento do Cristo, unidos com Ele, a nossa esperança é ressurreição e vida. A nossa esperança é que a morte não tenha a palavra definitiva. Desde já, não deixemos a morte erguer sua bandeira sobre o terreno do nosso coração. Desde já, queiramos vida, defendamos a vida, desejemos viver ardentemente, não só para nós, mas com os outros. Queremos um mundo onde as cruzes sejam depostas e só haja a doação da própria vida. Ainda que haja cruz, ainda que haja dor, que a gente não se esqueça que a proposta para todo cristão é de amor e de entrega. Amém.